Dizem que o dinheiro não compra felicidade, mas a falta dele já destruiu casamentos, causou ansiedade, mergulhou pessoas no desespero e fechou portas que nunca deveriam ter sido fechadas. E aqui está a parte mais impactante. A Bíblia tem um versículo poderoso que revela uma verdade sobre o dinheiro que 99% das pessoas ignoram, e que pode mudar sua vida financeira para sempre. Este versículo é tão direto que muitos cristãos o evitaram porque entra em conflito com o que nos foi ensinado sobre riqueza. No entanto, se você realmente o entender, poderá destravar princípios bíblicos que lhe permitirão alcançar a prosperidade financeira sem perder sua paz ou seu propósito. Deus e o dinheiro não são opostos, mas há uma chave que separa aqueles que vivem em abundância daqueles que estão sempre em crise. Neste vídeo, não apenas revelarei este versículo, mas também mostrarei como aplicá-lo em sua vida para que você possa experimentar a liberdade econômica sem cair em armadilhas financeiras ou perder sua conexão com Deus. Então, se você quer descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre riqueza e como este versículo pode transformar sua mentalidade sobre o dinheiro, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E fique até o final porque o que você verá hoje pode ser a diferença entre uma vida de escassez e uma vida de abundância. A Bíblia pode realmente dizer que o dinheiro resolve tudo? A Bíblia pode realmente dizer que o dinheiro resolve tudo? Parece um pensamento estranho, até mesmo contraditório, mas está lá, claro como o dia. Em Eclesiastes 10:19, a festa se faz para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro é a resposta para tudo. Esta frase intriga muitos. Alguns pensam que contradiz o ensinamento cristão sobre humildade e dependência de Deus, mas será possível que tenhamos interpretado mal seu verdadeiro significado? A sabedoria bíblica nunca foi simples. E este é um daqueles versículos que muitos preferem ignorar porque confronta ideias arraigadas sobre a riqueza espiritual e material. Se pararmos para analisar, veremos que este versículo não diz que o dinheiro é o propósito supremo da vida, mas que, na prática, ele impacta quase todos os aspectos de nossa existência. A falta de dinheiro pode significar não ter acesso a uma boa saúde, não poder oferecer educação aos filhos ou viver em um estado constante de estresse. Afeta casamentos, oportunidades e até mesmo nossa capacidade de ajudar os outros. Não é que o dinheiro compre a felicidade, mas quem já passou por dificuldades financeiras sabe que a pobreza também não a garante. Deus e o dinheiro não são inimigos, o que realmente importa é como o administramos e que papel ele desempenha em nossas vidas. Não é coincidência que muitos dos maiores problemas da sociedade estejam relacionados à falta de recursos. O estresse financeiro está por trás de muitas doenças. O desespero econômico levou pessoas a tomar decisões impulsivas, cair em armadilhas de dívidas e até comprometer sua integridade. A corrupção que vemos em tantos níveis da sociedade muitas vezes tem raízes na ganância e na má gestão de recursos. A Bíblia não ignora essa realidade, pelo contrário, nos dá ferramentas para enfrentá-la. Mas por que, então, tantos cristãos lutam com o dinheiro sem saber como administrá-lo corretamente? É aqui que entra o problema central. Muitos não aplicam os princípios que a Bíblia ensina sobre finanças pessoais. Há um caminho claro para a prosperidade financeira, mas requer conhecimento, disciplina e, acima de tudo, uma mentalidade alinhada com os princípios de Deus. O verdadeiro pensamento rico não é simplesmente acumular riqueza, mas entender como o dinheiro pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos de alguém com propósito.
E o mais surpreendente é que a Bíblia tem muito mais a dizer sobre isso do que a maioria das pessoas acredita. Se isso foi revelador até agora, então você precisa conhecer a playlist Segredo Bíblico da Riqueza: Como Ganhar Dinheiro com os Princípios de Deus, onde você descobrirá ensinamentos ainda mais profundos que podem transformar completamente sua maneira de ver a prosperidade financeira. Você encontrará o link no final deste vídeo, então fique até o final. Dinheiro, amor e propósito, a verdade bíblica central. Se o dinheiro é tão poderoso e está em todos os aspectos de nossas vidas, por que a Bíblia nos adverte sobre ele? É aqui que muitos se confundem. Não é o dinheiro em si que a Bíblia condena, mas o amor desenfreado por ele. Em 1 Timóteo 6:10, encontramos uma das advertências mais conhecidas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que o dinheiro é mau, mas que o problema surge quando ele se torna o centro da vida de uma pessoa, quando o desejo por riqueza supera a busca pela sabedoria bíblica, tudo desmorona. Há aqueles que veem o dinheiro como um fim em si mesmo e se tornam seus escravos. São pessoas que trabalham incansavelmente, sacrificando sua saúde, família e paz interior em busca de mais e mais. Mas de que adianta ter uma conta bancária cheia se sua alma está vazia? Existem milionários que têm tudo em termos materiais, mas não conseguem dormir sem pílulas. Vivem em angústia e sentem que nunca é suficiente. Por outro lado, há aqueles que aprenderam a ver a prosperidade financeira como uma bênção que, quando administrada com uma mentalidade de abundância, se transforma em um canal de bênção para os outros. Exemplos de pessoas que alcançaram o sucesso financeiro, mas se perderam espiritualmente, abundam. Vemos isso em celebridades que chegaram ao topo e depois caíram em vícios, depressões ou escândalos dolorosos. Elas tinham fama, poder e riquezas, mas a que custo? No entanto, há outros que entenderam que a riqueza espiritual deve estar acima da riqueza material. Keanu Reeves, por exemplo, é conhecido não apenas por seu sucesso em Hollywood, mas por sua generosidade e atitude humilde em relação ao dinheiro. Jim Carrey, antes de ser famoso, escreveu para si mesmo um cheque de $10 milhões como um ato de fé e visualização, e anos depois ele pôde descontá-lo, mas, em suas próprias palavras, descobriu que o dinheiro não era a resposta para todos os seus problemas. O verdadeiro problema não é ter dinheiro, mas quando ele toma o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Quando o dinheiro se torna o centro de tudo, as pessoas se tornam capazes de fazer qualquer coisa por ele: mentir, roubar, trair. Elas se justificam dizendo que é por necessidade ou por um futuro melhor, mas a verdade é que caíram na armadilha do inimigo. A Bíblia nos adverte sobre isso repetidamente, mas muitos preferem ignorar até que seja tarde demais. Então, como evitar cair nesta armadilha? A resposta é simples: consagre suas finanças a Deus. Isso não significa doar tudo e viver sem planejar, pelo contrário, significa reconhecer que toda a riqueza vem dele e que somos administradores do que ele nos confia. Significa colocá-lo em primeiro lugar em nossas decisões, incluindo como ganhamos, gastamos e investimos nosso dinheiro. O verdadeiro pensamento rico não é apenas sobre acumular, mas sobre saber que a prosperidade financeira é uma ferramenta para um propósito maior. O equilíbrio é a chave. Deus quer que prosperemos, mas com sabedoria. Ele quer que tenhamos liberdade econômica, mas sem cair na ganância. Ele quer que desfrutemos do que Ele nos dá,
mas sem esquecer que tudo nesta terra é temporário. Se aprendermos a ver o dinheiro como um meio e não como um fim, evitaremos a destruição que atingiu tantas pessoas ao longo da história. E aqui surge uma pergunta fundamental: você está controlando o seu dinheiro, ou ele está controlando você? Prioridades e prosperidade, buscando a Deus em primeiro lugar. Se há um princípio que define a diferença entre a prosperidade financeira genuína e a riqueza que só traz vazio, é o que encontramos em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta é uma promessa clara, mas muitos inverteram a ordem, buscam primeiro o dinheiro, a segurança, o conforto, e depois, se sobrar tempo, buscam a Deus. E é aí que as coisas começam a desmoronar. A Bíblia não é contra a riqueza, mas é clara sobre a ordem das prioridades. Quando Deus está em primeiro lugar, todo o resto se encaixa em seu devido lugar. Não se trata apenas de ir à igreja ou dizer que acreditamos em Deus. A verdadeira prosperidade começa na mentalidade. Uma pessoa que acredita em Deus, mas vive com medo do futuro, com ansiedade por dinheiro, não está vivendo verdadeiramente na fé. Se Deus é o dono do ouro e da prata, se é Ele quem abre portas e provê oportunidades, por que tantos cristãos vivem financeiramente limitados? Em muitos casos, a resposta é simples: eles não aprenderam a administrar o que já têm com a sabedoria bíblica. Eles querem receber mais, mas não estão preparados para lidar com isso. A riqueza espiritual e a liberdade econômica caminham juntas quando aprendemos a administrar nossos recursos com os valores corretos. Isso significa evitar dívidas desnecessárias, ser generoso sem ser irresponsável e entender que cada centavo que passa por nossas mãos é uma semente que podemos plantar para um futuro melhor. Alguns oram por milagres financeiros, mas continuam a tomar más decisões econômicas. Não se trata apenas de pedir, mas de agir com inteligência e propósito. Uma chave fundamental é orar e pedir sabedoria financeira antes de tomar decisões importantes. Quantas pessoas caíram em investimentos desastrosos, negócios que pareciam promissores, mas as deixaram endividadas, ou estilos de vida que não podiam manter? Deus não quer apenas que prosperemos, mas que o façamos com uma mentalidade rica, sem medo, sem ganância, sem cair em armadilhas. A Bíblia nos ensina princípios sólidos para administrar o dinheiro com estratégia e visão de longo prazo. Quando Deus é buscado em primeiro lugar, Ele abre portas que o dinheiro nunca pode abrir, Ele provê oportunidades, conexões, ideias inovadoras. A verdadeira prosperidade financeira não vem apenas do esforço humano, mas da combinação de trabalho, fé e visão. Não significa sentar e esperar que o céu nos envie um cheque, mas agir com a certeza de que, se colocarmos Deus no centro, Ele dirigirá nossos passos para a verdadeira abundância. Se isso ressoou com você até agora, então é hora de ver como aplicar isso na prática, porque Deus não quer apenas que você acredite na prosperidade, mas que saiba como construí-la com base em princípios sólidos e eternos. Sabedoria aplicada, construindo e multiplicando riqueza de forma inteligente. Quando falamos de prosperidade financeira, muitas pessoas acreditam que é uma questão de sorte ou de estar no lugar certo na hora certa. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. A verdadeira riqueza não é sobre dinheiro fácil, mas sobre sabedoria aplicada. Um exemplo claro é o rei Salomão. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu riquezas ou poder, mas sabedoria,
E por causa dessa escolha, ele se tornou o homem mais rico de seu tempo. Isso nos ensina que a prosperidade não começa com o que temos em nossas mãos, mas com o que temos em nossa mente e em nosso coração. A Bíblia nos adverte que riquezas mal administradas desaparecem rapidamente, mas quem segue princípios sólidos constrói uma herança duradoura. Em Provérbios 21:05, encontramos um princípio fundamental: os planos do diligente levam ao lucro, assim como a pressa leva à pobreza. Muitos buscam resultados imediatos, querem ficar ricos da noite para o dia sem entender que a verdadeira prosperidade financeira é como uma semente, requer tempo, paciência e bons hábitos para dar frutos. Investir com sabedoria, administrar estrategicamente e evitar cair na armadilha de decisões impulsivas são fundamentais para a estabilidade a longo prazo. Uma das maiores diferenças entre aqueles que prosperam e aqueles que fracassam é a maneira como pensam sobre o dinheiro. No livro Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker, o autor explica que uma mentalidade de abundância é o que separa os ricos dos pobres. Enquanto alguns veem o dinheiro como algo ruim ou perigoso, outros o entendem como uma ferramenta para criar oportunidades. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Quando a mente se alinha com os princípios de Deus, o dinheiro deixa de ser um problema e se torna uma ferramenta poderosa. Mas se há uma coisa que impede a prosperidade financeira, são as decisões equivocadas. Dívidas desnecessárias, gastos impulsivos e falta de planejamento são obstáculos que muitas pessoas enfrentam sem perceber. Deus nos chama a ser bons administradores. Não se trata apenas de quanto ganhamos, mas de como administramos o que já temos. A chave não é quanto dinheiro passa por suas mãos, mas quanto dele você sabe guardar e fazer crescer. E é aqui que muitos falham. Eles recebem, mas não sabem multiplicar. Autocontrole e disciplina financeira são essenciais. Nem tudo o que podemos comprar é algo de que precisamos. Nem tudo que reluz é ouro. Em um mundo onde o consumismo se tornou uma armadilha, aprender a dizer não a certos gastos pode fazer a diferença entre viver em abundância ou em constante escassez. Deus não nos chama a ser escravos do dinheiro, mas a administrá-lo com inteligência e propósito. Se aplicarmos os princípios corretos, evitaremos cair na armadilha de perder tudo. Quantas histórias conhecemos de pessoas que alcançaram o topo financeiro e perderam tudo em questão de meses por más decisões? Não basta alcançar a liberdade econômica, é necessário saber como preservá-la. A Bíblia nos dá as chaves para nos mantermos firmes no caminho certo e construir uma vida financeira que não beneficia apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor. A prosperidade não é apenas um destino, é uma jornada que requer sabedoria, consistência e visão de longo prazo. Se você sentiu até agora que suas finanças foram um obstáculo em vez de uma bênção, este é o momento de repensar sua mentalidade e começar a aplicar os princípios que Deus revelou em sua palavra. Recebemos muitos testemunhos de pessoas que viram suas vidas transformadas ao aplicar estes princípios e confiar na intervenção de Deus. Se você está passando por uma crise financeira, se sente que precisa de direção, ou se simplesmente quer que oremos por seus objetivos e projetos, deixe seu pedido nos comentários. Acreditamos em um Deus que abre portas, provê oportunidades e dá sabedoria para administrar os recursos com propósito. Estamos aqui para acompanhá-lo em oração. Construindo e multiplicando, da inteligência ao impacto. Agora que entendemos a importância de uma mentalidade rica,
O próximo passo é aprender a construir e multiplicar o dinheiro de forma inteligente. O dinheiro não é algo que simplesmente vem para aqueles que o desejam, mas para aqueles que estão preparados para administrá-lo. Algumas pessoas ganham grandes somas de dinheiro, mas perdem tudo em questão de meses. Outras, com rendas modestas, conseguiram construir impérios financeiros porque aplicaram princípios sólidos. A Bíblia nos mostra que o segredo não está em quanto você ganha, mas em como você administra o que já tem. Um dos erros mais comuns é pensar que a chave para a prosperidade financeira é simplesmente ganhar mais. Mas se uma pessoa não sabe administrar bem seu dinheiro com um salário baixo, também não saberá como fazê-lo quando sua renda aumentar. A chave é desenvolver disciplina, aprender a poupar, evitar despesas desnecessárias e construir uma reserva que lhe dê estabilidade. Deus nos chama a ser bons administradores, porque a maneira como administramos nossas finanças reflete nosso nível de sabedoria bíblica. Outro princípio fundamental é investir com sabedoria. Muitas pessoas têm medo de investir porque associam investimento a risco, mas, na realidade, o maior risco é não fazer nada com seu dinheiro. No livro de Dave Ramsey, A Transformação Total do Dinheiro, o autor enfatiza que ter um plano financeiro e evitar dívidas desnecessárias é essencial para a liberdade econômica. Construir um fundo de emergência, aprender sobre finanças pessoais com princípios bíblicos e fazer o dinheiro crescer com estratégias inteligentes é a diferença entre uma vida de escassez e uma vida de estabilidade. O conceito de juros compostos é uma das ferramentas mais poderosas para fazer seu dinheiro crescer ao longo do tempo. Quando você entende que o dinheiro bem administrado pode trabalhar para você, deixa de depender apenas do seu esforço físico. A Bíblia nos ensina que a riqueza deve ser multiplicada, não simplesmente acumulada. O próprio Jesus, na parábola dos talentos, elogiou aqueles que souberam investir e fazer crescer o que lhes foi confiado. Mas é aqui que muitos falham, querem abundância, mas sem um plano. A prosperidade não acontece por acaso, mas com visão e estratégia. Ter um mentor financeiro, buscar sabedoria antes de tomar decisões importantes e manter a disciplina a longo prazo é o que distingue aqueles que realmente alcançam a liberdade financeira daqueles que vivem em ciclos de escassez. Deus lhe deu os recursos e a inteligência para administrar bem sua vida financeira, mas a decisão de aplicar esses princípios está em suas mãos. Se esta mensagem ressoou com você e você deseja declarar que está pronto para administrar seu dinheiro com sabedoria e propósito, escreva nos comentários: Deus me dá a inteligência para multiplicar meus recursos com sabedoria. Isso não é apenas uma afirmação, mas um ato de fé. Quando você declara com convicção, ativo que acredita em sua vida. Queremos ler seu comentário e orar com você por esta área de sua vida. Riqueza com propósito, além do ganho pessoal. Quando falamos de prosperidade financeira, muitas pessoas a veem apenas como um objetivo pessoal: pagar dívidas, viver confortavelmente, viajar, comprar bens. Mas a Bíblia nos ensina que a riqueza não é apenas sobre o que podemos obter, mas sobre como podemos impactar os outros. Deus nunca abençoa alguém apenas para seu próprio benefício. A abundância que vem dele sempre tem um propósito maior, uma missão que vai além do conforto pessoal. Um exemplo claro é José de Arimateia, um homem rico de alta posição em sua época, mas, ao contrário de muitos, ele não usou seu dinheiro apenas para seu próprio bem-estar. Foi ele quem, em um ato de generosidade e fé, comprou o túmulo onde Jesus foi sepultado.
Você consegue imaginar o impacto disso? Sua riqueza foi usada em um momento crucial para cumprir um propósito eterno. Isso nos ensina uma lição clara: Deus coloca recursos em nossas mãos não apenas para melhorar nossas vidas, mas para contribuir com sua obra. Ao longo da história, muitos entenderam este princípio e usaram seu dinheiro para mudar vidas. Grandes empreendedores cristãos financiaram hospitais, escolas, igrejas e projetos sociais que transformaram comunidades inteiras. Enquanto alguns acumulam riqueza sem sentido, outros a usaram para trazer justiça, alívio e esperança. O que diferencia um do outro? A mentalidade correta sobre a prosperidade. Não é sobre o quanto você tem, mas sobre o que você faz com o que Deus coloca em suas mãos. Quando alguém próspera com um propósito maior, sua visão muda. Não se trata mais apenas de quanto você pode ganhar, mas de quantas vidas você pode tocar com o que recebeu. A verdadeira riqueza espiritual se manifesta quando aprendemos a ser canais de bênção e não simples acumuladores. Um coração alinhado com Deus entende que o dinheiro não deve ser seu mestre, mas sua ferramenta. O verdadeiro sucesso não está no que você pode possuir, mas no que você pode dar sem perder a paz. A Bíblia nos ensina que é melhor dar do que receber, e isso se aplica não apenas à generosidade com os outros, mas à maneira como administramos cada recurso. A prosperidade financeira se expande quando é usada com sabedoria, quando é semeada em outros e quando é administrada com o propósito de glorificar a Deus. E aqui surge uma pergunta que todos deveríamos nos fazer: se Deus lhe desse abundância hoje, como você a usaria? Porque o que fazemos com pouco define o que faremos quando tivermos muito. A verdadeira liberdade financeira, tempo, geografia e propósito. Muitas pessoas acreditam que a liberdade financeira significa simplesmente ter muito dinheiro, mas, na realidade, a verdadeira riqueza não se mede apenas em números. A verdadeira prosperidade lhe dá três coisas inestimáveis: tempo, geografia e propósito. Se o dinheiro não lhe permite ter controle sobre seu tempo, se o mantém preso a um lugar sem opções, ou se não contribui para algo maior que você mesmo, então você não é livre, mas um escravo de sua própria renda. Deus nos chama a viver em liberdade, não apenas espiritualmente, mas também na maneira como administramos nossos recursos. O tempo é o ativo mais valioso que possuímos. Você pode perder dinheiro e recuperá-lo, mas o tempo que passa nunca volta. Algumas pessoas sacrificaram sua família, sua saúde e seu propósito por uma carreira que as consome completamente. De que adianta ter dinheiro se você não tem tempo para aproveitá-lo com quem ama? A sabedoria bíblica nos ensina que a prosperidade não é sobre trabalhar mais, mas sobre trabalhar de forma inteligente, delegando, investindo e criando fluxos de renda que lhe permitam ter controle sobre seu tempo. Outro aspecto da verdadeira liberdade econômica é a liberdade geográfica, a capacidade de se mover, de escolher onde e como viver, de viajar sem estar limitado por um horário fixo. Deus nos projetou para sermos conquistadores, para explorar, para avançar. No entanto, muitos vivem presos a um emprego que os impede de se mover ou de desfrutar de novas oportunidades. Construir uma mentalidade rica significa encontrar maneiras de gerar renda que não dependam exclusivamente de nosso esforço físico, mas que trabalhem para nós. O propósito é o que dá sentido à riqueza. Não se trata apenas de ter opções, mas de saber por que fazemos o que fazemos. Keanu Reeves, por exemplo, é um ator milionário,
mas o que realmente o define não é sua conta bancária, mas sua generosidade. Ele doou milhões em segredo, ajudou estranhos e permaneceu humilde, demonstrando que a riqueza bem administrada pode ser uma fonte de bênção. O mesmo aconteceu com Jim Carrey, que, antes de se tornar famoso, escreveu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares como um ato de fé. Anos depois, ele pôde descontá-lo, mas descobriu que a fama e o dinheiro por si sós não preenchiam o vazio de sua alma. Se o dinheiro não lhe dá tempo para aproveitar a vida, liberdade para se mover em um propósito maior que você mesmo, então não é a verdadeira prosperidade. Deus nos chama a viver com propósito, a construir riqueza com visão e a usar nossos recursos para gerar impacto. A questão é: você está construindo liberdade real, ou apenas acumulando dinheiro sem direção? Passos práticos para construir riqueza bíblica. A prosperidade financeira não acontece por acaso, não é uma questão de sorte ou de esperar por um milagre sem agir. Deus nos deu princípios claros em Sua palavra sobre como administrar o dinheiro, e quando os aplicamos com disciplina e visão, os resultados vêm. A Bíblia nos ensina que a prosperidade está ligada à sabedoria, à administração e à mentalidade correta. Mas como podemos traduzir isso em passos práticos para construir uma riqueza sólida e alinhada com os princípios de Deus? O primeiro passo é ter um mentor ou conselheiro. Ninguém alcança o sucesso financeiro sozinho. A Bíblia está cheia de exemplos de homens sábios que buscaram conselho antes de tomar decisões importantes. Hoje, isso significa se cercar de pessoas que já alcançaram a liberdade econômica, aprender com seus erros e aplicar suas estratégias. A falta de conhecimento financeiro é o que levou muitos a tomar más decisões, se endividar e perder oportunidades valiosas. O segundo passo é poupar e investir com disciplina. Há quem ganhe bem, mas não saiba administrar seu dinheiro, gasta mais do que tem e acaba vivendo em ciclos de escassez. No livro de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, destaca-se a importância da persistência, da crença e da mentalidade correta para alcançar o sucesso financeiro. A chave não é apenas gerar renda, mas fazer o dinheiro trabalhar para você, seja por meio de investimentos, negócios ou estratégias de crescimento financeiro. O terceiro passo é investir em si mesmo. Qual é o seu maior ativo? Você mesmo. Educação financeira, desenvolvimento pessoal e aquisição de novas habilidades são investimentos que sempre geram retorno. Muitos buscam a prosperidade financeira, mas não estão dispostos a aprender como administrar o dinheiro, como gerar renda passiva ou como desenvolver uma mentalidade de abundância. A sabedoria bíblica nos ensina que o conhecimento é mais valioso que o ouro, porque com ele, pode-se construir uma riqueza duradoura. O quarto passo é o autocontrole e a sabedoria financeira. Nem tudo que reluz é ouro, nem toda oportunidade é uma porta aberta por Deus. Em um mundo cheio de distrações e falsas promessas de riqueza rápida, a disciplina é o que faz a diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que fracassam. Deus e o dinheiro não estão em conflito, mas há um chamado para administrar com integridade e visão. Quando você tem autocontrole em suas finanças, evita dívidas desnecessárias, planeja com sabedoria e constrói estabilidade real. Deus estabeleceu diante de nós princípios que garantem a prosperidade, mas a questão é: o que você está fazendo hoje para aplicá-los? A ação é o que separa aqueles que apenas sonham com a abundância daqueles que realmente a experimentam. A Bíblia nos mostrou que o dinheiro não é o problema,
mas a maneira como lidamos e o que fazemos com ele. Agora que você conhece este versículo poderoso, a questão-chave é: o que você fará com esta revelação? Deus colocou em suas mãos a capacidade de administrar com sabedoria, multiplicar com propósito e viver em abundância sem perder a paz. A prosperidade financeira não é uma questão de sorte, mas de aplicar princípios eternos que transformaram a vida daqueles que os entenderam. Se esta mensagem tocou seu coração e você precisa de oração por sua vida financeira, deixe seu pedido nos comentários. Deus abre portas, restaura vidas e dá direção àqueles que buscam sua orientação. Você não está sozinho neste processo, e queremos orar com você para que experimente a liberdade econômica com o favor de Deus. Além disso, quero que você declare com fé o que Deus fará em sua vida. Escreva nos comentários: Deus é meu provedor e me guia em minhas finanças. Isso não é apenas uma frase, é um ato de confiança no plano divino para você. E se este vídeo o ajudou, você não pode perder a playlist Segredo Bíblico da Riqueza: Como ganhar dinheiro com os princípios de Deus. Nela, você descobrirá como aplicar estes princípios de uma forma ainda mais profunda e prática. Encontre o link no final do vídeo e não deixe passar esta oportunidade. Antes de ir, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Vamos pensar em quem pode se beneficiar desta palavra e enviá-la agora mesmo. Que Deus o abençoe em todas as áreas de sua vida.